Olá, seja bem-vindo e seja bem-vinda à disciplina de Psicologia da Comunicação. Eu sou o professor Ismael e vamos agora dar início à nossa aula. Sobre a aula anterior, introdutória, nós aprendemos muitos conceitos, nós tivemos aí muitas oportunidades de aprender conteúdo significativo. E vale destacar que as informações repassadas na aula 1 são fundamentais para que você compreenda a aula 2, que é referente à disciplina de Psicologia da Comunicação, e a aula 3, referente à disciplina de Análise do Discurso. Vamos lá para a nossa aula de hoje. Fale e encante. Esse é o nosso tema principal. Você, por exemplo, já conversou com alguém e sentiu aquela segurança significativa e aquele prazer de conversar com essa pessoa? Principalmente pessoas que são psicólogos ou pessoas que trabalham na área de comunicação. Você sabia que essas pessoas carregam dentro de si diversas estratégias relacionadas à comunicação? Sim, essas pessoas, elas são totalmente espertas. Mas é por um lado positivo, nós precisamos ser espertos, mas levando em consideração alguns pontos. E na aula de hoje nós vamos conversar justamente sobre o falar e o encantar. E quando eu falo de fala, eu não refiro somente à fala verbalizada, à fala oral. Eu falo também a fala gestual. E nós vamos entender isso daqui a pouquinho. Nós vamos falar sobre a comunicação verbal e a comunicação não verbal. Mas é importante que você assista esse vídeo até o final e tire suas dúvidas por meio do link que vai ficar disponível aqui na descrição desse vídeo, bem como o WhatsApp, para que você sane as dúvidas, para que você consiga compreender melhor a dinâmica do conteúdo. Porque uma coisa é você estudar e a outra coisa é você colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu. Então vamos lá. Você sabia que por meio da fala e da postura é possível perceber como está o emocional de uma pessoa? Você sabia, por exemplo, geralmente uma pessoa quando ela está triste, quais são as principais características? O ombro curvado, o rosto um pouco assim caído, o semblante de tristeza, até mesmo a boca já gera uma comunicação sem mesmo você precisar abrir. Uma pessoa que está feliz, geralmente o ombro dela fica mais aberto, o sorriso aparece mais, as linhas de expressões, para quem não fez botox, elas vão ali estar mais visíveis. Então, assim, é possível observar o sentimento, a emoção da pessoa por meio da comunicação corporal e também oral. Nós iremos compreender isso ao longo da nossa disciplina de Psicologia da Comunicação. Psicologia trabalha a psique, os pensamentos, as emoções, os sentimentos interligados à comunicação. Até porque não tem como você falar de um assunto triste sorrindo, até mesmo com o ombro bem aberto. E não tem como também você falar de um assunto alegre com tristeza. Nós hoje iremos compreender até uma técnica que os jornalistas utilizam para quê? Para passar as notícias. Nós temos a comunicação ascendente e a descendente, que está ligada diretamente com a postura que ele vai ter para repassar a informação. Trouxe novamente 3 fotos, tenho certeza que você se lembra da nossa primeira aula, que foi a aula introdutória, em que eu trouxe lá no início 3 fotos de como era o meu comportamento antes, as expressões corporais, faciais, e como mudou ao longo do tempo. Aqui eu trouxe somente como forma de você perceber pelo semblante, pela expressão facial, bem como pela postura corporal, com relação à minha emoção naquele momento. Por exemplo, nessa foto 1, em que eu estou ali
curvado dentro de umas plantas, você pode perceber que meu olhar está assim, eu não quero tirar essa foto aqui, mas o fotógrafo quer que eu tire, então eu vou tirar. Pode perceber que eu estou com o rosto um pouco assustado. Outra coisa, os ombros. Por mais que eu tivesse que curvar esses ombros, eles estão muito para baixo. E aí, nesse caso, já tem uma outra característica que eu não, de fato, queria tirar foto com essa pose. Já na outra foto, que está da seguinte forma, gente, essa foto aqui já gerou tanta polêmica, me chamaram até, sabe de quê? De Nossa Senhora de Aparecida. Por quê? Pela postura da foto. E se vocês pararem para observar, eu estou muito feliz porque é um momento de vitória, é um momento de conquista. Essa foto foi no dia da minha formatura do curso de letras e foi um dia muito significativo. Imagina só você concluir a sua primeira graduação com aquele sentimento de alívio. Até porque o curso de letras é de fato para quem tem cabeça. Porque quem não tem cabeça já é um pouco complicado. Eu aqui no caso já tenho cabeça até de sobra. Então assim, essa foto ela já traz toda uma característica de felicidade. Nesta outra foto, que é a terceira foto, está eu na bancada da TV Mirante, que é a Globo Maranhão. Se você puder observar, essa foto, por mais que eu esteja feliz, mas eu estou um pouquinho ali, com receio, um pouco tímido, porque foi justamente nesse período que eu comecei o curso de jornalismo. Eu estava visitando a Mirante, consegui até um estágio de 48 horas dentro da redação, até mesmo gravei alguns vídeos, só que não foram postados por questão mesmo de segurança. Mas assim, como eu estava iniciando ainda nesse meio da comunicação, eu não estava tão 100% com o padrão que deveria. Então eu trouxe essas fotos justamente para mostrar a você o quanto que a linguagem não verbal, que é justamente a corporal, bem como a linguagem oral verbalizada, contribui para que a comunicação seja eficiente. E hoje nós iremos entender também por que muitas vezes você que é mulher não consegue conquistar aquele rapaz que você está afim. E você provavelmente também não sabe se ele está afim de você porque você não deu abertura. E também você que é rapaz, ou você que já é adulto, deseja conhecer tal pessoa e não consegue, a gente vai entender o que gera esse entrave. Nós já sabemos que o emocional conta muito, mas utilizar estratégias comunicativas é super importante. Então, por que psicologia da comunicação? Primeiro, a psicologia é uma ciência. É uma ciência que vai trabalhar a psique humana, no que diz respeito aos pensamentos, aos sentimentos e aos comportamentos. Acredito que você se lembra da aula anterior, quando eu falei sobre pensamentos, sentimentos e comportamentos. O que você pensa, você sente. E o que você sente vai gerar um comportamento e você vai se comportar e vai modificar toda a sua realidade externa. Por exemplo, suponhamos que hoje eu precisasse me ausentar, não vou nem dizer me ausentar, eu precisasse participar da aula. Porém, é obrigatório eu participar, mas acontece que um amigo meu sofreu um acidente, um amigo que eu gosto muito. E aí, nesse caso, será se eu iria conseguir ministrar uma aula de total qualidade, sabendo ali que o meu amigo não está em estado grave, mas só que ele teve um acidente. E a gente sabe que não é satisfatório ter uma notícia como essa. E aí, será se eu iria conseguir gravar uma aula, se eu iria chegar aqui para estar ao vivo com vocês feliz? Eu não iria conseguir ficar feliz. E também teria a possibilidade de eu não conseguir dar uma boa aula, porque aquilo ficou no meu pensamento. Então, o corpo, ele expõe tudo aquilo que a mente produz. Talvez a pessoa, ela ache que não vai conseguir enganar o outro soltando uma mentirinha. Mas até mesmo a mentira é possível ser detectada por meio do comportamento,
por meio da fala, da expressão facial e também da expressão corporal. Geralmente, pessoas mentirosas, elas não têm um olhar fixo. Elas têm um olhar ali desconcertado, o olho vai para um lado, vai para o outro, e mesmo que ela seja estratégica, que utilize até uma posição de firmeza, mas se ela tiver com o olhar balançando de um lado para outro, sem ter aquele olhar fixo na pessoa, e também aquele olhar que seja fixo, mas também o corpo movimentando de forma leve, porque às vezes a pessoa ela tá com o corpo ok para falar uma mentira, ela tá com o olhar ok, mas a expressão facial não colabora com o olhar dela. Então, uma prova viva disso é de que a pessoa está insegura, que ela não sabe de fato como se expressar mediante alguma situação. Então, até a mentira é possível ser detectada. E comunicação, por quê? Porque comunicação é outra área também que vai trabalhar justamente as maneiras de se expressar. E a expressão está ligada diretamente com a nossa psique, que é de fato o nosso cérebro, que trabalha os pensamentos, os sentimentos, todos esses detalhes. Primeiro, pensamos, depois sentimos, nos comportamos e geramos a realidade. Imagina só você pensar que é um fracassado. Uma pessoa inútil, um dedo podre. Se você pensa assim, assim você é. Joseph Murphy, ele fala no seu livro O Poder do Subconsciente dessa forma. Assim você pensa, assim você é. Então, se você pensa que é fracassado, você vai se sentir fracassado e o seu comportamento gera em torno de se tornar fracassado. Você começa a sentir o corpo cansado, você começa a sentir dores de cabeça, você começa a ficar totalmente ali inquieto, vem crises de ansiedade, justamente porque a forma em que você pensa, você vai sentir, gera esses reflexos. E é muito importante que você compreenda isso, porque muitas vezes não é sobre você falar bem, mas é sobre falhar. As pessoas, infelizmente, nós de forma geral, por mais que a gente saiba que no final nós não iremos nos preocupar com o que o outro diz, mas no fundo a gente sempre se preocupa, quer fazer tudo perfeito para receber elogios. Nós temos essa característica narcisista, não é que nós temos o transtorno do narcisismo, mas é uma característica querer a aprovação do outro, mostrar que sempre é o melhor. Isso é um ponto positivo por um lado e um ponto negativo por outro. Então nós precisamos ter essa compreensão clara para que não nos prejudique ao longo dos tempos. Comunicação e linguagem. Qual é a diferença, será, de comunicação para linguagem? A comunicação são as expressões que eu utilizo para me comunicar. Essas expressões, elas envolvem principalmente a forma em que a boca se posiciona, a postura física, que envolve a postura corporal, a questão dos ombros. Já a linguagem são as estratégias que nós utilizamos para deixar a comunicação mais atraente. Quer um exemplo claro disso? A nossa aula aqui do curso de comunicação. Imagina só se eu ficasse a aula inteira falando somente nesse único tom. É isso mesmo, pessoal. A comunicação e a linguagem são dois fatores que interagem entre si. Se eu passasse a aula inteira falando dessa forma, o que iria acontecer? Você iria perceber totalmente a minha insegurança, você iria perceber totalmente a inquietação. Então é importante que você se atente com relação a essas partes, porque se você não ficar atento, pode gerar alguma alteração. Muitas vezes, a pessoa que fala, ela não percebe algumas alterações no comportamento, mas quem ouve e quem está ali ou quem está ao redor percebendo que está sendo comunicado, que é o chamado interlocutor, ele vai perceber. Ele vai perceber a insegurança, a desatenção. Imagina só a pessoa que conversa com o outro e fica o tempo inteiro assim no celular. Ah, entendi. Muitas vezes até compara com mulheres, que mulheres conseguem fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Mas não é significativo.
porque você está desrespeitando o momento. Então, se você está falando com alguém, tem que priorizar as estratégias comunicativas. Você não pode chegar e falar algo para a pessoa de imediato. Você precisa pensar, você precisa equilibrar suas emoções, você precisa entender de fato aquilo que você vai falar. Porque os prejuízos na comunicação são enormes quando isso não acontece. Ocorrem os ecos, os chamados ecos comunicativos, que é quando você acha que está falando algo, mas de fato aquilo que você fala não condiz com o que você sente. Como é que você fala de forma feliz, mas o seu corpo não expressa felicidade? Então, recapitulando, a comunicação é justamente a forma de falar, pode ser oral ou pode ser gesticulada, e a linguagem é justamente a estratégia que eu utilizo para deixar a comunicação mais atraente. Olha só, a linguagem e a comunicação moldam nossas crenças e direcionam nossas vidas. Ao entender seu impacto, criamos transformação e alinhamento com nossos valores e objetivos. Foi igual eu disse lá no início. Não adianta você pensar que é um fracassado, porque você vai se tornar fracassado. Isso não é nada a respeito de espiritual. Claro, a espiritualidade conta, mas eu não estou falando aqui de espiritualidade e nem de religião. Eu quero falar o seguinte, que tudo aquilo que você pensa, você se torna. Até mesmo o fato de você estar ali no meio de pessoas negativas, de pessoas que não têm perspectivas de crescimento, você vai se tornar também a próxima pessoa que não vai ter perspectiva de crescimento. Então é importante ter toda essa atenção para que os prejuízos eles não aconteçam. Até porque no final das contas, só quem sofre somos nós mesmos. No final das contas, a única pessoa que vai ter que lidar com toda a alteração química do organismo somos nós. Eu até comentei na aula 1 e tenho certeza que você ainda lembra sobre o hormônio chamado cortisol. O cortisol ele é muito importante para o corpo, mas em excesso ele pode prejudicar muitas situações. Acelerar os batimentos cardíacos, desenvolver a hipertensão arterial, colesterol alto, a hipoglicemia, que é justamente a pré-diabetes. Então, é importante ter toda a atenção sobre essas questões. Que a psicologia da comunicação ela vai trabalhar não somente a comunicação, mas tudo o que está em volta da comunicação, para que a comunicação se torne eficiente e de qualidade. Vamos lá. Imagina você ouvindo alguém falar o que não condiz com seu caráter. Levantar falso testemunho, como o seu organismo vai ficar. Como é que o seu organismo vai ficar? Uma pessoa chega apontando o dedo em você, diz que você é o culpado, você é irresponsável, você é um inútil. Se o seu emocional não estiver equilibrado, de fato, você vai sentir que é inútil, que é um dedo podre, que é o culpado. E isso vai gerar consequências negativas para o seu organismo. Porque nem sempre é sobre o que o outro diz, mas principalmente o que você faz com o que o outro diz. Como você vai abrir a sua vida, o seu corpo, a sua mente para receber essas palavras negativas. Eu até comentei na introdução o quê? Que o que o outro diz é sobre ele, não sobre você. Quando a pessoa aponta características negativas em você, muitas vezes ela não consegue ter a força que você tem. Por exemplo, uma terapia psicológica. Nem todas as pessoas são corajosas em fazer uma terapia psicológica. Por quê? Porque o ato de olhar para si mesmo é doloroso. Então, quando você busca investir em uma terapia psicológica, quando você busca investir no melhor de sua vida, você promove força para si e gera reflexo para muitas pessoas ao seu redor sentirem a mesma força. Porém, tem pessoas que elas não conseguem dominar a si mesmas. E elas ficam com inveja, elas ficam totalmente ali infelizes pelo sucesso do próximo. E se tem uma coisa que você precisa saber e jamais esquecer, é que a partir do momento em que você se torna feliz pelas conquistas do seu próximo,
muitos resultados você adquire em sua vida. Por quê? A felicidade, ela gera uma ativação de muitos hormônios do prazer em nosso organismo. Então, quanto mais hormônios liberados, mais satisfação nós teremos e, consequentemente, de maneira positiva, mais motivados nos tornaremos a correr atrás dos nossos objetivos. Então, é muito importante que compreendamos esses detalhes. Olha só. Se sua vida não está extraordinária, é possível alterar programas mentais, que são crenças, a partir da linguagem e comunicação. Você só vai precisar usar palavras saudáveis, com força e no tempo devido. O que isso significa? Vamos lá. Hoje você trabalha de quê? Você já concluiu o seu ensino superior? Ou já concluiu o seu ensino médio? Ou ainda não concluiu o seu ensino médio? Você pensa em alcançar o que de melhor em sua vida? Que sonhos você cria? Que metas você tem? Que objetivos você possui? Você de fato deseja realizar esses sonhos? Porque olha só, não adianta só você querer. Você precisa primeiro desejar. Porque se você deseja e se você quer, você vai se tornar congruente, ou seja, você vai se tornar alinhado com as oportunidades da vida. Agora, se você apenas quer e você não tem objetivos concretos, plausíveis, você não vai conseguir alcançar o que você quer. Tem até um velho ditado da seguinte forma: fulano de tal não nasceu em berço de ouro. E a partir disso vai gerar crenças. E a pessoa começa a dar além do limite dela para alcançar alguma coisa na vida. Eu não nasci em berço de ouro, então vou ter que trabalhar demais, eu vou ter que fazer 1001 coisa para que eu possa conseguir realizar os meus sonhos. Porque já que eu não nasci em berço de ouro, eu vou ter que sofrer para poder vencer. Mas será que realmente é isso mesmo? Será que você vai precisar ultrapassar os seus limites para alcançar aquilo que você tanto quer? Nós precisamos aprender a romper crenças transgeracionais. Quando eu falo de crença, eu não estou falando de religião. Eu estou falando de ideias, porque crença é justamente isso. Crença é você ter uma ideia ali e essa ideia ela se torna concreta. Então você crê na verdade, no real. E quando você crê, aquele sentimento da crença ele vai transbordar em sua vida, gerando um significado. Então, a partir do momento em que você passa a ter essa atenção precisa, quebrando esses pensamentos que não são seus, você vai perceber que a sua vida vai mudando aos poucos. Por exemplo, lembre aí de algum ditado que sua vovó falava quando você era criança, ou que sua mãe criou você falando esse ditado. Pisa no chão direito, viu? Da mesma forma que você consegue crescer rápido, para descer também, para cair vai ser rápido também. É um ponto positivo esse ditado? É. Mas nós precisamos entender o seguinte, que não é sobre o que o outro diz. É sobre verdadeiramente conhecer quem nós somos de verdade. Então, quando buscamos quebrar essas crenças que não condiz conosco, nós teremos uma evolução melhor com relação à nossa vida. Talvez o que você quis, o que você quer ainda não foi concretizado, não foi realizado, porque você precisa romper com esses padrões negativos. Não são positivos, porque se fossem positivos, você não se cobraria tanto, você não se questionava tanto, você não se colocava tanto para baixo quando fosse se comunicar com alguém, você não teria tanto medo. Porque muitas vezes geram traumas. Um exemplo claro disso era quando você era criança. Quando eu era criança, a mamãe cantava O Boi da Cara Preta, que pega esse menino que tem medo de careta, ou A Cuca Vai Pegar, se você não dormir, o bicho vai pegar. E outras músicas que a mãe ela não tinha noção de que aquilo poderia prejudicar. Mas muitas vezes, grande parte dos nossos traumas, eles são decorrentes desses momentos. Por quê? Porque os impactos principais dos traumas, eles começam lá na primeira infância, dos 4, 3 até os 5 anos de idade.
Os traumas maiores, eles não ocorrem, por exemplo, de 7 anos em diante, não. Ah, professor, vem cá. Mas tem pessoas que se acidentam e têm traumas bem profundos. Eu vou até trazer um exemplo meu. Eu não tenho carro ainda. Por quê? Por conta de traumas de assalto. Eu tinha uma moto nova zerada e fui assaltado. Mas não foi um impacto tão grande assim. Por quê? Porque eu consegui lidar com as minhas emoções. Então imagina uma criança. A criança ela não consegue ter domínio de si mesma. Pode perceber que uma criança ela é inquieta. Então, naquela fase inicial da primeira infância, a criança vai ter muitas complicações. Inclusive, às vezes, até um abuso sexual, um abuso psicológico, ele vai trazer um prejuízo radical. Não só na primeira infância, mas na vida por completo. Então, é preciso tratar esses traumas. Todo ser humano carrega um trauma dentro de si. E a partir do momento que a gente se permite compreender esse trauma, buscar ajuda psicológica, nós passamos a aceitar, não é aceitar o trauma, mas aceitar a emoção e entender que é uma emoção e que ela vai passar. Agora, se não buscarmos ajuda e ficarmos nos achando que somos os melhores, infelizmente, a tendência é decrescer cada vez mais. E eu sei que você, que está me ouvindo nesse momento, merece alcançar o extraordinário da vida. E para você conseguir alcançar, você precisa ter uma comunicação plausível, uma comunicação concreta. E agora eu vou trazer até um exemplo. Vou deixar aqui na descrição do vídeo um link da tribo Maori. Maori é uma tribo fora do Brasil. Você vai perceber o seguinte, que nesse vídeo tem jogadores. Antes deles entrarem em campo para jogarem, que eles fazem primeiro alguns exercícios corporais. Na verdade, eles estão ativando hormônios no corpo. Porque a partir do momento em que eles ativam esses hormônios, eles vão se sentir mais motivados para vencer. E existe uma prova científica de que quanto mais motivado você for, mais o cérebro aceita aquilo como verdade e mais a verdade se concretiza em sua vida. Quer um outro exemplo claro disso? Trazendo aqui o exemplo da tribo Maori, dos jogadores que vocês vão ver aqui no link desse vídeo. Vamos lá. Quando o jogador entra em campo, imagina só se a torcida ficasse em silêncio. Se toda a torcida ficasse em silêncio e eles fizessem lá o que deveria ser feito. Será que eles iriam se sentir motivados, empolgados a fazer um gol, a dar o melhor de si? Claro que não. Então, quando a torcida diz, vai, tu vai conseguir, vai, chuta a bola, esses gatilhos vai gerar no cérebro da pessoa o quê? Estímulos. E esses estímulos, eles vão ativar alguns hormônios do corpo. Por exemplo, a adrenalina, o cortisol, a serotonina e outros hormônios. Então, se você se sente inútil, você vai ter resultados negativos. Ah, Ismael, eu quero muito comprar um carro, mas eu não tenho condições. E você nunca vai ter. Porque se você continuar falando assim, ah, eu não tenho condições. Ah, eu não tenho condições porque eu não fui criado em berço de ouro, que para eu conseguir eu vou ter que sofrer muito, eu vou ter que trabalhar noite e dia. É que a mãe me ensinou que também comprar carro de imediato é para quem é rico, para quem tem condições. Pobres não podem possuir carro de imediato, que pobres têm que trabalhar muito para conseguir. Então são crenças que são implantadas na sua vida e que você precisa romper com esses padrões. Enquanto você não rompe, eles vão continuar mexendo com a sua vida. Então você precisa ter noção disso. Quer um outro exemplo claro, uma técnica bem significativa? Eu vou até antecipar uma parte, que nós vamos conversar mais sobre isso no final de nossa aula. Quando você se levanta de sua cama, qual a primeira coisa que você faz? Você vai lá, se levanta. Eita, mais um dia. Agora eu vou ter que banhar ali. Aquele cansaço, aquela vontade de continuar deitado. Eita, tomara que chegue logo à noite para me deitar. E aí fica no celular o tempo inteiro. É assim que você se porta? Imagina se você fizer uma alteração. Por exemplo, quando você se levantar, você se espreguiça, levanta a mão para cima, vai de um lado, vai para o outro, faz um exercício completo. E você começa a proferir palavras positivas. Por exemplo, eu sou vencedor. Eu sou vencedor. Colocar o ombro
reto, o braço em postura de força, de forte, e jogar para cima. Eu sou vencedor. Faça isso em 15 segundos. Eu sou vencedor. Olhando para cima, com o olhar muito mesmo para cima. Eu sou vencedor. E depois que você parar, você diz: vou conseguir. Vou conseguir. Ah! 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 Pode ser até brincadeira, mas isso é real. Quando você começa a trabalhar esses estímulos, você vai ter um dia mais produtivo, você vai se tornar mais motivado. E para você que faz que malha, que vai para academia, nem precisa você tomar creatina. Claro, a creatina é importante. Agora, o pré-treino nem precisa você ingerir. O pré-treino você pode ter dentro da sua farmácia interna. Quando você estimula o seu corpo, eu vou conseguir, e vai dar certo, e você começa, vai dar certo, eu vou conseguir. A partir desse momento, os hormônios vão ser liberados, com os hormônios do prazer, e você vai chegar mais motivado na academia, colocando até um peso melhor. Quando eu falo no peso, é um peso preciso, com a movimentação certa, no tempo certo. Então é interessante que você tenha essa atenção, que você saiba ter a atenção acerca do que você vai falar. Você também não pode chegar para a pessoa gritando: ei, é isso e aquilo, preste aqui atenção. Tem pessoas que elas não falam, elas gritam. Elas não conseguem modular a voz. Lembra que eu falei de entonação, falei de ênfase, falei de tempo? E é isso mesmo. Tem pessoas que elas gritam, elas não falam. E nós precisamos ter essa atenção significativa para que o nosso discurso, para que a nossa comunicação se torne mais dinâmica. Para que nós possamos alcançar o melhor em nossas vidas. A pergunta que eu faço a você é: você já criou o hábito, ou ainda não, de comprar um caderninho e colocar todos os pensamentos negativos nesse caderninho, os pensamentos positivos, entender o porquê que você está pensando de forma negativa naquele momento? Se ainda não, pratique essa técnica. Tanto a técnica do caderno, a técnica da movimentação que eu disse. Eu sou capaz, eu vou conseguir. E se você tiver com ansiedade também, uma técnica que eu vou trazer para você é o seguinte: você puxa o ar, solta ele devagar e no final faz o seguinte. Quando você profere esse som, você está estimulando uma área do cérebro que ela vai entender que você está leve. Esse som é como se fosse o som do mar. Todas essas técnicas que eu estou passando, elas são ricas. E eu estou passando porque eu coloco em prática. Desde o tempo em que eu tive depressão, que eu surtei, que eu não tive uma infância equilibrada, uma adolescência equilibrada. E não foi psicólogo, não foi psiquiatra que me falou isso. Eu tive que investir em muitos cursos, principalmente cursos voltados à inteligência emocional, à comunicação, para que eu pudesse ter uma atenção maior às minhas emoções. E quando você domina aquilo que você sente, a sua vida se torna mais leve e dinâmica e você consegue ter uma maior capacidade de alcançar tudo aquilo que você quer. E não esqueça, com força, tempo certo, hora certa, que envolve o tempo, e dedicação. Porque não adianta só você querer, você precisa desejar e você precisa fazer por onde alcançar o que você quer. Ter cuidado com as amizades, ver se realmente é uma amizade tóxica, buscar investir em conhecimento, porque conhecimento é importante. Olha só, tudo em você comunica algo. Você já parou para pensar sobre isso? O ombro, a forma em que o rosto se posiciona, o sorriso. Muitas pessoas não conseguem ter um sorriso mais aberto. Elas têm um sorriso, não vou dizer que é um sorriso falso, mas é um sorriso sem querer. E eu acredito que você se lembra também das minhas fotos lá da aula 1, que era um sorriso assim. Eu estava até conversando com a mãe esses dias sobre o quanto que a depressão e os transtornos de ansiedade, eles são capazes de travar o ser humano.
E por travar, a pessoa não consegue se expressar da forma que deveria, fica inquieta. Então, tudo em você comunica algo, tudo em mim comunica algo. Você está sempre programando a si mesmo, seja para o bem ou seja para o mal. Quanto mais você fala que é péssimo, quanto mais você fala que é difícil, quanto mais você fala que é difícil, que vai ser bem complicado você alcançar, você vai de fato ter dificuldades para alcançar. E, infelizmente, a tendência é só o organismo adoecer cada vez mais. Então você precisa tirar essas crenças negativistas e passar a trabalhar crenças positivistas, positivas. Mas não é também aquela positividade tóxica. Nós não precisamos ser 100% positivos. Nós precisamos ter o equilíbrio daquilo que nós pensamos e da forma que iremos agir. Você sabia que o estado emocional pode afetar a comunicação? Por exemplo, você brigou com o esposo, brigou com a namorada, ou então ocorreu uma traição de alguma forma, de amizade, de namoro ou familiar, coisas que você contou para alguém que não queria que essa pessoa contasse e ela acabou falando. E aí você vai participar, por exemplo, de uma palestra. Será que você vai estar totalmente disposto a palestrar? Por mais que você ache que sim, mas não. Porque o seu corpo ele vai comunicar algo diferente da sua verbalização. E se policiar frente às emoções é importante. Quando eu falo em se policiar, é compreender de fato a emoção. Quando você compreende, você avança. Quando você avança, você alcança. Ismael, mas como que eu vou conseguir equilibrar esse meu estado emocional com o que eu falo? Primeiro, se você sabe que vai ser um momento importante, que você vai precisar falar, se você sabe que o conteúdo é importante, que você vai precisar comentar com alguém, e se aquela pessoa é importante para a sua vida, antes de você falar, você vai precisar entender se você está preparado para falar aquilo. É igual, por exemplo, em um pedido de casamento. Se você sente que não está totalmente preparado para pedir a pessoa em casamento, você primeiro vai entender suas emoções, seus sentimentos, para depois pedir a pessoa em casamento. Isso vale para pedir namoro, até mesmo em entrevista de emprego. Muitas pessoas acham que é só ter um currículo lindo, que é só falar bem. E quando chega na entrevista de emprego, mesmo que ela fale tudo direitinho, articule bem as palavras, que ela acha que está passando segurança, mas o corpo dela comunica o contrário. Então, não há um equilíbrio no que é falado com o que de fato é expressado fisicamente. Outra coisa, se você está conversando com alguém e você quer gerar mais interesse na pessoa por você, e você quer que a conversa se torne mais abrangente, com maior qualidade, você vai precisar usar uma técnica chamada rapport. Essa técnica é muito importante. Como é que ela acontece? Vamos lá. Eu estou dessa forma aqui, conversando com você. Se você estiver conversando comigo ao mesmo tempo, você vai suavemente tentar repetir aquilo que eu estou fazendo. Se eu estou sentado nessa posição com o ombro dessa forma, movimentando a mão dessa forma, ou com a mão em cima da mesa, não é que você vai repetir ao mesmo tempo que eu estou fazendo. Mas você vai começando a ficar atento ao que eu estou falando, olhando não totalmente duro no meu olho, mas com aquele olhar leve. Não é olhar diretamente no olho da pessoa. Você pode olhar na testa, na bochecha, no canto da boca. É você fazer um movimento para que a pessoa ela não fique para que ela não fique ali apreensiva, mas que ela possa perceber que você é gentil e que você está tendo ali um contato na conversa. Agora imagina só, você está conversando com a pessoa e aí demora pouco você olha para um lado, olha para outro lado e de novo olha para a pessoa. Será que você de fato vai ter uma conexão com aquela pessoa? Não. E a pergunta que eu faço para você é: por que às vezes tem muitas pessoas que comentam: ah, mas ninguém gosta de mim, eu não consigo fazer amizade com ninguém, eu não consigo me relacionar com ninguém, posso até iniciar um namoro, mas termino rápido. Por quê? Porque a pessoa ela não consegue dominar a comunicação de si mesma. Ela não consegue dominar as próprias emoções. E você precisa ser estratégico. Até mesmo participando de uma entrevista de emprego. Se a pessoa que estiver entrevistando você teve um comportamento da seguinte forma, você não vai repetir ao mesmo tempo que ela fez. Você vai aos poucos, com o passar dos tempos, buscando repetir os mesmos movimentos que ela fez.
Porque a partir disso você gera uma conexão. E isso nós chamamos de quê? Rapport. Isso mesmo, rapport, que é essa conexão. Há dois tipos de comunicação, a verbal e a não verbal. A verbal é a postura, são os gestos, é a voz. E quando eu falo em voz, envolve a voz ascendente, descendente e linear. Que é quando você modula a voz. O jornalista, quando ele vai passar uma notícia, ele não passa uma notícia com a única voz. Ele modula a voz. Se for uma notícia de tristeza, ele vai falar numa entonação um pouco triste. Se for uma finalização de um jornal, ele vai trabalhar de uma forma que o telespectador, a partir do momento que ele vai diminuindo a voz, já consegue entender que ele está encerrando ali aquele discurso, aquela notícia. Então, a expressão facial também conta e outras formas, como a comunicação verbal. Já a não verbal é quando você utiliza o quê? É quando você utiliza gestos, palavras. Ismael, eu tô confuso agora. Vamos lá. Nós temos a verbal e a não verbal. Quando é que é verbal? Quando eu utilizo palavras. Aqui teve uma troca, na verdade. Ela é verbal quando eu utilizo palavras, postura, e ela é não verbal quando, de fato, eu foco somente em falar, quando não há uma interação. Eu acredito que você bugou um pouquinho na sua cabeça e eu também buguei um pouquinho aqui para explicar. Ela é verbal quando você utiliza palavras e ela é não verbal quando você utiliza gestos. Pronto. Assim fica mais fácil para você compreender. Mas tem que ter essa interação. Tem que ter a interação da comunicação verbal com a não verbal ao mesmo tempo. Porque se você somente falar sem interação, não vai trazer resultados positivos. Agora, se há essa interação significativa, pode ter certeza que os resultados serão maiores. E não adianta se enganar. Não adianta mesmo. A qualidade da sua comunicação determina a qualidade das suas narrativas. Que narrativas são essas? Ah, vai ser difícil. Que eu não nasci em berço de ouro. Que só consegue vencer na vida quem de fato já nasceu rico. Pobre não consegue vencer na vida. Pobre, preto, de família carente, não consegue vencer na vida. Eu falo isso porque eu sou negro. E de fato, nós que somos negros, infelizmente a gente é um pouco rebaixado pela sociedade em algumas situações. E nós precisamos romper essas questões porque não é sobre cor, é sobre a nossa capacidade, não é sobre a nossa identidade. É sobre aquilo que nós somos de bom para o mundo. São as nossas contribuições que fazemos para o nosso próximo. Então, olha só. E a qualidade das suas narrativas determina a qualidade dos seus resultados em cada área de sua vida. Quando eu falo em qualidade narrativa, é o seguinte: se você fala que é competente, se você fala que é forte, se você fala que vai vencer, pode ter certeza que você vai conseguir. Porque o que você fala, o que você pensa, você fala, o que você fala, você se expressa. E aquilo vai gerar um resultado bom para o seu corpo. Então, a qualidade das suas narrativas impacta diretamente quem você vai se tornar e o que você vai alcançar. E não se engane, você está sempre comunicando algo, sempre mesmo. Tudo que você comunica repetidamente, sob forte impacto emocional, reforça crenças de quem você é ou de quem você era. Vamos lá. Eu sou um fracassado, vim de família carente, não vou conseguir vencer na vida, porque a minha mãe sempre falou que eu tenho que fazer assim. Então, quanto mais você tiver essas narrativas de fracasso que vem do passado, e quanto mais você falar que você não vai conseguir, mais difícil será para você conseguir aquilo que você tanto quer. Então, mude as suas narrativas, que a sua vida será mudada com sucesso. Sinceramente, o que você tem comunicado verbal e não verbalmente em cada pilar de sua vida. Quando eu falo em cada pilar, eu falo em relação à parte familiar, à parte amorosa, à parte espiritual, todos os pilares que compõem a sua vida. Como você tem se comunicado em cada um desses pilares? Como? Comece a refletir sobre isso.
Porque também a forma em que você se comunica frente aos pilares de sua vida está totalmente direcionado ao jeito que você vai conseguir ou ao jeito que você não vai conseguir alcançar aquilo que você tanto quer. Porque se você fala com brutalidade com as pessoas, com ignorância, com muita ansiedade, se você quer tudo no seu momento, se você quer que o outro faça tudo no momento que você quer, você vai se tornar um ser humano chato, insuportável e ninguém vai querer estar perto de você. Então você precisa ter muito cuidado com o que você se comunica para si mesmo. Como está a sua comunicação espiritual com Deus que você acredita? Como está a sua comunicação no seu relacionamento familiar, no seu relacionamento amoroso? Infelizmente, hoje em dia, muitas pessoas elas não querem se comunicar com o outro. Elas querem julgar. Dificilmente uma pessoa ela vai querer ali, estar numa conversa tentando ouvir o que o outro diz. Ela busca ficar atenta a ver se o outro errou em alguma parte para julgar. Infelizmente, hoje em dia, o ser humano está mais disposto a julgar do que entender o próximo. É por isso que a interação se torna cada vez mais complexa, se torna escassa e muitas pessoas não conseguem se sentir felizes no que estão fazendo e vivem um ciclo vicioso de fazer amizade com um aqui, termina a amizade, vai para outro, termina a amizade, vai para outro, ou começa um namoro, termina, vai para outro, começa um namoro, termina, vai para outro. Isso nunca cessa. Por quê? Porque infelizmente ela nunca parou para observar a si mesma. E olha, detalhe, muitas dessas pessoas não conseguem perceber, mas o erro não está no outro, o erro está nela mesma. Porque ela não consegue entender suas próprias emoções. E no lugar dela buscar entender, ela julga o outro, que o outro é culpado pelo término, que o outro não consegue me escutar. Mas é claro, se você busca ouvir o outro com a intenção de julgar, como é que você vai conseguir entender ele? Então mude a sua comunicação, que a sua vida muda. Você não precisa aceitar tudo o que o outro diz, mas você precisa respeitar os posicionamentos. É claro que vai ter momentos em que você vai precisar falar, que você vai ficar agoniado e a sua língua vai coçar e você vai querer falar. Mas você precisa entender também que o outro possui um organismo e você não sabe o que se passa dentro do organismo dele. Você não tem uma visão raio-x. Então a gente tem que entender que nem tudo é sobre o outro, mas também sobre a gente. E que também nem tudo é sobre a gente, mas também sobre o outro. E se policiar sobre isso é necessário. É super importante. Você tem consciência do que de fato está comunicando com palavras e com o seu corpo? Não esquece, quanto mais você se coloca para baixo, quanto mais você diz que você não vai conseguir, quanto mais você fala que está difícil, mais difícil vai se tornar. E quando você passa para alguém uma postura muito superior, você precisa ter muito cuidado, porque você está se tornando arrogante. Lembre-se da técnica do rapó. Você precisa estar a nível da pessoa. Ah, então nesse caso, se a pessoa é triste, eu vou ter que ficar triste também para conversar com ela? Não, não é sobre isso. É sobre você modular, é sobre você ter a atenção precisa sobre o que de fato você vai comunicar e como você vai comunicar. Porque se você trazer isso de forma contrária, como eu disse, você vai ser uma pessoa chata, você não vai conseguir fazer amizades. Muitas pessoas vão chamar você de chata, que você não é carismática. E não é sobre também você precisar mudar a sua autenticidade para se colocar também como o ser humano perfeito. Não. Mas você só precisa compreender os seus limites e entender estratégias tanto de conquista para si mesmo, como de conquista para os outros. Ou você acha que os vendedores, eles não trabalham essas questões? Um exemplo claro disso é a parte das figuras de linguagem. Muitos vendedores, comunicadores usam muito figuras de linguagem. E o que são essas figuras de linguagem? Nós temos uns dois tipos bem conhecidos, que é a metáfora e a comparação. Por exemplo, o amor é fogo que arde sem se ver. Quer dizer o quê? Que o amor é intenso, que o amor é uma coisa surreal. Agora, quando você fala... A Rafaela é como uma flor. Quer dizer o quê? Que ela é leve, que ela é bela, que ela sabe se modular. Porque a flor, dependendo da posição que ela estiver frente ao sol, ela vai fechar ou ela vai abrir.
é uma pessoa que é resiliente. Então, quando você coloca o com, é uma comparação. Agora, quando você fala o amor é fogo que arde sem se ver, quando você não coloca o com, é uma metáfora do tipo, metáfora sem ser comparação, certo? Nós temos duas figuras de linguagem, como informei, a metáfora e a comparação. Quando você não coloca o com, é a comparação, é a metáfora. Quando você coloca o com, é comparação. Mas eu trouxe isso para falar justamente sobre que há estratégia de convencimento, de persuasão. Até para você conversar com alguém, você precisa persuadir essa pessoa, mas não de forma negativa, porque nós precisamos ter muito cuidado com o que falamos e com o que expressamos. Olha só, finja até se tornar. Quem fala isso é uma pesquisadora norte-americana de Harvard, a Amy Cuddy. Antes, como eu não conseguia pronunciar o nome dela direito, eu lia Amy Cuddy. Não é Amy Cuddy, é Amy Cuddy. A Amy Cuddy é uma estudiosa que ela trabalha muitas questões e uma delas é a comunicação corporal. Ela utiliza até uma técnica chamada Power Pose, que é a técnica da Mulher Maravilha, que é você ficar alguns momentos com o ombro reto para trás, posição de força, de vitória, e olhando para cima, puxando muito o olho para trás, puxando muito mesmo. E quando você passa 15 segundos, o seu corpo ele vai gerar estímulos positivos. São semelhantes às técnicas que eu passei anteriormente, como a do vou conseguir, e vai dar certo. É bem semelhante. Então a Amy Cuddy, ela já consegue provar cientificamente que trabalhar essas técnicas corporais é fundamental para que a gente possa alcançar bons resultados, dominar as emoções e viver o extraordinário, porque afinal de contas, nós merecemos viver o melhor, equilibrando sempre o que sentimos. E aqui eu trouxe algumas dicas de livros. Eu trouxe O Poder da Presença, que é da Amy Cuddy, e trouxe O Poder do Subconsciente, que eu posso dizer para você, concretamente, que esse livro, O Poder do Subconsciente, mudou a minha vida. Foi no ano de 2019, eu ainda estava ali com as sequelas da depressão, sem entender o que fazer, e comprei esse livro de um amigo no valor de R$13. E eu já li ele, sabe quantas vezes? 9. E comprei agora novamente ele novo zerado, porque o que eu comprei do meu amigo estava bem surrado, bem velhinho. E eu emprestei para muitas pessoas. E eu precisava desse livro novo para eu colocar ali na minha estante e dizer: esse livro mudou a minha vida. Porque, de fato, Joseph Murphy, ele foi um estudioso muito surreal. E eu recomendo que você adquira esses 2 livros. Não estou ganhando nada com isso, estou apenas informando a você o quanto que esses livros são poderosos. O do Poder da Presença, eu estudei ele num curso, mas eu não cheguei a ler. Eu ainda vou ler, vou comprar esses dias esse livro e vou dar o meu melhor para compreender cada parte. Já o Poder do Subconsciente, deu tudo certo. E posso confessar a vocês que foi a melhor coisa que eu fiz. E quanto mais eu leio esse livro, mais eu aprendo. E tem coisas que eu não consegui entender antes lendo. E depois que eu leio mais uma vez, eu descubro novas situações, novos aprendizados. Ou seja, é algo surreal. Olha só, vamos aqui fazer um resuminho geral. Quem comunica pobreza, torna-se ou mantém-se pobre. Quem comunica tristeza, torna-se ou mantém-se triste. Quem comunica sucesso, torna-se ou mantém-se vitorioso. Isso é provado cientificamente e não sou eu, Ismael, que estou dizendo. Os estudos científicos provam e eu posso até dizer para você, entre em contato comigo, que eu posso passar os artigos científicos de experimentos que foram feitos em Harvard, porque de fato os experimentos mais precisos são aqueles realizados por instituições reconhecidas em nível internacional, porque de fato eles se aprofundam muito nas pesquisas. Então eu vou trazer aqui uma técnica para quando você estiver com raiva, ou com ansiedade, ou estressado com algum sentimento. Primeiro, você vai fazer o seguinte, se for uma raiva. O que você pensa quando está com raiva? O que você pensa? Comece a refletir sobre isso. O que você comunica quando você está com raiva? Em que lugares, circunstâncias ou com quais pessoas você sente mais raiva? Quais os prejuízos que você mais observa estando com raiva?
Ter clareza ao responder essas questões vai fazer com que você controle o sentimento que você tem. Seja de ansiedade, de medo, de raiva. Essa é uma técnica poderosíssima e eu utilizo diariamente. Olha só, você sabe como se formou um medo de falar com o público? Baseado em tudo que nós já estudamos na nossa aula de hoje, esse medo ele é formado principalmente lá na fase da infância. E ao longo dos tempos você vai se modulando com a sociedade, com a sua criação familiar. Então, é necessário que você rompa. Você não vai romper com o medo, mas você vai colocar o medo para fora e olhar para ele e entender, olha, é um medo e eu vou vencer, buscando entender o que gera esse medo, o que ocasiona esse medo. Quando você tem propriedade do que afeta, você passa a olhar mais para si e não fazer aquelas coisas que você fazia para que você não se afete novamente. Outra pergunta que eu faço. O que você sonhava há 5 anos atrás? Deu certo a realização? Se não deu certo, você consegue compreender os motivos? Gerou um aprendizado? Então, tudo comunica e a gente precisa entender o que foi que impactou para que não conseguíssemos alcançar aquilo que tanto queríamos. E a pergunta que eu faço é: até quando um julgamento de alguém pode impactar o seu emocional? Você já sabe a resposta, não é? Até você dizer que não vai permitir mais que os comentários negativos do outro interfirem em sua vida. E como eu já disse, você sabia que falar melhor em público está intimamente relacionado com a forma em que você ouve. Então, bons comunicadores são bons ouvintes. Quanto mais você busca ouvir sem julgar, mais você avança. Então, como ser um bom orador? Como se tornar um bom orador? Ouvindo. Eu trouxe até aqui uma frase muito significativa. Antes de ser entendido, foque em entender o que você fala. Então, antes de julgar alguém, busque se concentrar em si mesmo. E antes de ser entendido por alguém, busque ser entendido por si mesmo, para ver se o que você comunica é aquilo que você sente. Tem que ter essa interação. Muita gente olha a oratória apenas como instrumento de voz, e não. Na verdade, a oratória é um complemento. Tem uma grande diferença entre comunicação e oratória, e nós vamos entender agora. A comunicação ela funciona como se fosse um telhado de uma casa, um sustento, para a casa não molhar e não entrar calor. E a oratória são as estratégias que você utiliza, é como se fossem as ripas que vai sustentar. Então a comunicação você fala, a oratória é como você fala, que estratégias você utiliza para falar. Então, o que a timidez tem a ver com a comunicação? Muitas coisas. Então, há 2 tipos de timidez. A situacional e a crônica. A situacional é quando você está tímido naquele momento, mas depois passa. Você adquire a segurança com o público. E a crônica é quando você não consegue ter o tratamento de imediato e você vai precisar fazer terapia psicológica. O ato de ouvir é muito importante. Não esqueça isso. Para você se tornar um bom orador, você precisa aprender a ouvir. E sobre as dicas, não esqueça. Aprenda a prestar atenção no outro. Você sabe o que é uma conversa envolvente? É aquela conversa em que você se coloca no lugar do outro, dá o lugar para o outro, usa o rapport, que eu já expliquei. Depois, preste atenção até o final. O contato visual é muito importante. Como eu disse, não é olhar no olhar duro para a pessoa. É você ser leve. Quanto mais leve, maior a interação. Busque a fazer perguntas abertas. Como são essas perguntas abertas? Por exemplo, traga um contexto, pergunte se sim ou se não. Comece a puxar a conversa. Por exemplo, me ajude a saber mais sobre isso. Quando você traz esse tipo de pergunta, a pessoa ela vai se abrir mais. Então aprenda também a usar exemplos reais e concretos. Não fique criando coisas que você não tem ali a atenção para aquilo. Comunique algo que é concreto, que você se sente bem. Seja autêntico. Quanto mais autêntico você for, respeitando os seus ideais, a sua identidade, melhor será. Lembre-se que não é sobre assumir um personagem para agradar todo mundo. Saiba ser você de forma original.
Não seja multitarefa em uma conversa importante. Como eu disse, você não vai conversar com alguém ali, você mexendo no celular e conversando com a pessoa. Não, você vai respeitar aquele momento. Se é o momento de conversar com a pessoa, você vai dar atenção somente para aquele momento. E seja receptivo com o próximo. Entenda as diferenças e interaja melhor. E como eu disse, não é sobre aceitar, é sobre você respeitar o seu próximo. E a técnica extraordinária é o caderno da gratidão. Compre um caderno e comece a anotar todos os dias, no final do dia, quando você for dormir, por que você é grato pelo aquele dia? Que coisas trouxe esse sentimento de gratidão? Então, quando você começa a colocar no caderno, valendo um por um, eu sou grato pela vida, eu sou grato por hoje ter conseguido pagar aquele boleto que eu até imaginei que não ia conseguir, eu sou grato pela minha força, eu sou grato pela minha saúde. Quando você começa a olhar para aquelas frases, para aquelas palavras sobre o porquê de você ser grato e colocando força em cima, eu sou grato pela minha saúde, eu sou grato também por eu ter conseguido pagar aquele boleto. Eu sou grato por ter na minha vida os meus irmãos, a minha família, a minha esposa, a minha namorada. Quando você coloca intensidade, os estímulos vão se tornar extraordinários no seu corpo, que é uma relação entre corpo físico e mente. E aqui é outro exercício para você ver em casa, que é treinar a motivação interna por meio de técnicas corporais e voz, que é o exercício que eu vou colocar disponível aqui na descrição do vídeo sobre os jogadores utilizando a técnica da Maori. Nossa aula vai encerrando por aqui. Espero que você tenha anotado as informações que foram repassadas. Tire as dúvidas, seja pelo e-mail que eu vou colocar aqui na tela, ou então seja por meio do WhatsApp, porque não é só sobre a aula, é sobre como você utilizou os conhecimentos da aula para a sua vida. Você precisa utilizar estratégias. E eu tenho certeza que se você colocar em prática todas as informações que foram repassadas aqui na aula, você vai conseguir se tornar cada dia um ser humano extraordinário. E vale lembrar que a mudança, ela não começa de uma hora para outra. A mudança começa por meio de uma decisão. Então, se você decide a partir de agora o melhor para a sua vida, você vai treinar calmamente, não precisa acelerar tanto. E pode ter certeza que os frutos serão maravilhosos. Desejo muito sucesso em sua vida e aguardo você na nossa próxima aula com a disciplina de análise do discurso.